Bom dia, tudo bem, pessoal? Vamos aqui para nossa videoaula. Vamos aí, quarto ano, não é? Hoje, quinta-feira. Peguem o livro de vocês. Eu já coloquei o meu aqui. Vamos aí. Vamos pegar a página 35. Nós vamos fazer essa correção que ficou na aula passada, ok? Pois vamos lá. O que nós vamos fazer na página 35? Complete as lacunas com as palavras a seguir. Essas palavras que estão aí acima, nós vamos colocar ela aqui dentro desta carta, não é? Como é que ficaria, pessoal? Diz assim: olá, Alana, tudo bem com você? Aí, estou, fica como, gente? Com bastante, né? Com bastante. Bastante. Ou pouca também, né? Você pode usar uma das duas palavras, ou bastante ou pouca, que é o contrário, né? Nós estamos estudando o quê? Sinônimo e antônimo. Então você pode colocar: estou com bastante saudade. Prima. E o que, gente? E apreciaria, essa próxima palavra que tem aí, ó. E apreciaria, o mesmo sentido de apreciaria, gente. Ou o sentido contrário, detestaria, não é? Apreciar é quando você está gostando de algo, quando você não está gostando, você detesta, né? Apreciaria muito encontrar você nas próximas férias. Por isso estou escrevendo este e-mail para que você pense a respeito dessa o quê, pessoal? Qual seria a palavra mais adequada? Dessa oportunidade, será? Isso, dessa oportunidade. Você coloca aí na terceira linha, dessa oportunidade. Ponto, né? Oportunidade tem alguma palavra que tem o mesmo sentido ou o sentido contrário? Você poderia botar o sentido contrário também, né? Que seria o quê? Oportunidade seria empecilho, né? Também poderia ser impossibilidade. Você colocaria o contrário. Então, sei que você é muito o quê, gente? Olha a palavra lá. Você é muito, qual seria? Entusiasmada, não é? Entusiasmada. Qual é o contrário dessa palavra? Qual é o antônimo? A pessoa, quando ela é entusiasmada, e quando ela é o contrário de entusiasmada, é a pessoa desanimada, né? Pessoa desanimada. Sei que você é muito, você pode botar aí, né? E por isso não vai o quê? Não vai o quê? Como é a palavrinha? Rejeitar. Não vai rejeitar o meu convite. O contrário de rejeitar, aceitar, né? Vai aceitar o meu convite. Aí, beijo da prima Dri. O sentido do texto mudou, pessoal, com essas palavras? Sim ou não? Mudou, não é? Quando a gente coloca o sinônimo é uma coisa, quando você coloca o antônimo fica totalmente diferente. Então, se você respondeu que não, acertou. Mas, claro que você colocou aí só mesmo o sinônimo, né? Se você tivesse colocado o antônimo, teria um sentido diferente. Isso acontece porque as palavras são sinônimas, né? Pois bem, palavras sinônimas são aquelas que têm significado semelhante, que representam praticamente a mesma coisa. Agora observe também o que vai acontecer aqui com essas palavras. Nós vimos as antônimas, agora vamos ver sinônimas, né? Vamos aí. Temos a palavra desanimada, pouco, detestaria, aceitar e impossibilidade. Vamos aqui, próximas questão aí, virem a folha de vocês. Aí diz aí. Vamos lá? Se você respondeu que o sentido do texto original não foi mantido, você acertou aquilo que nós estávamos falando, né? Pois essas palavras são antônimas, são usadas originalmente. Portanto, palavras antônimas é o que, gente? São aquelas que têm significados opostos. Quando eu digo que alguém está animado, alguém está feliz, né? Quando eu digo o contrário, desanimada, a pessoa está triste, sem ânimo, né? Sem coragem para fazer muita coisa. Então, são sentidos opostos. Mais abaixo nós temos aí, gente, jogo rápido. O que nós vamos fazer aí? Nós vamos ligar. Agora que você já conheceu o que são sinônimos e antônimos,
faça aí o que se pede. Ligue as palavras sinônimas. Vamos lá. Famoso, nós vamos ligar para onde, gente? Famoso. É a mesma coisa que o quê? Algo famoso mesmo, é? É, famoso. Nós vamos ligar para onde? Alguém que é famoso é porque ele é célebre. Olha aí, é o mesmo sentido. A gente não ouve muito esse nome célebre, né, por aí, mas é a mesma coisa que famoso. Seguro, a próxima palavra, seguro. Nós temos aí algo que é seguro, é algo que está firme, não é? Se alguém diz assim, ei, não deita nessa rede aí não, que ela não está segura. Ela não está na escapa direitinho, então ela não está firme. Mas o mesmo sentido, você vai ligar para quem? Seguro, firme. E medroso? Medroso é mais fácil, não é? Medroso você vai ligar para onde? Para temeroso. Quando a gente teme algo, é porque a gente tem medo. Muito bem. Quem acertou aí, parabéns. E triste, pessoal? Triste. Quando é que eu estou triste, eu estou como? Eu estou melancólico, olha aí. Triste, melancólico, eu estou para baixo, sem ânimo também, não é? Próxima palavra, humilhar. Você vai ligar ela para onde? Humilhar, eu tenho também o mesmo sentido de quê, pessoal? Rejeitar, não é? Humilhar é quando você rejeita aquela pessoa. Próxima palavra, nós temos aí a palavra belo. Nós vamos ligar para onde? Daí é mais fácil, né? Belo é a mesma coisa que bonito. Observaram? Muito bem. Parabéns quem acertou aí tudo isso, né? Vamos para a letra B. Complete as frases com o antônimo adequado das palavras entre parênteses. Nós vamos dar o antônimo, o contrário. Eu nunca vou ao clube. Eu nunca vou ao clube. Deixei a porta do carro fechada. E aí, gente? Aliás, na letra nada tem a primeira, né? Eu nunca. Mesmo, o contrário de nunca, gente. Ficaria como? Uma coisa que eu nunca faço. O contrário é sempre, que eu sempre faço, né? Contrário de nunca, sempre. Colocaram? Muito bem. A próxima, deixei a porta do carro fechada. Deixei a porta do carro aberta, né? O contrário. Aquela alternativa era verdadeira. Como é que ficaria? Aquela alternativa era falsa. Falsa. Ana saiu quando estava escuro. Ana saiu quando estava claro. Muito bem. A morte me confunde às vezes. Como é que fica? A morte. O que você vai trocar a morte? Vida, não é? Vida. Eu achei aquela mochila cara. Eu achei aquela mochila barata. Certo? Marcos adorava levar seu cachorro para passear. Quando alguém adora, é o que, gente? O contrário, odeia, não é? O contrário, odeia ou odiava. Você coloca aí a melhor forma. E a última, os materiais eram pesados para a garota carregar. Os materiais eram leves, o contrário de pesado, leves, não é? Ok? Muito bem, todo mundo acertou, não foi? Muito bobinha a tarefa. Eu espero que todo mundo tenha conseguido acertar. Vamos aí, gente. Nós tínhamos aí onde diz assim, jogo de sinônimo e antônimo. O que é para você fazer? É só para você ler, ó, sinônimo e o antônimo, adversidade e problema. Você vai ler aberto e fechado. Nós temos aí palavras que são sinônimos, que quer dizer a mesma coisa, e palavras que têm o mesmo sentido e palavras que têm sentidos contrários. Ó, alegria e felicidade, alto e baixo já são antônimos, certo? Vamos vendo aí. Então, na página seguinte, nós vamos falar, gente, sobre concordância entre o substantivo, o pronome pessoal e o verbo. Vocês sabem o que é isso? O que é concordar?
Concordar é estar em comum acordo. É você dizer algo e eu aceitar a sua ideia, concordar com a sua ideia. Se eu disser que hoje é quinta-feira, se você não concorda, você diz que não, que hoje é sexta. Mas se eu digo que é quinta e você concorda, você diz, realmente hoje é quinta-feira. Então, concordância é você estar em comum acordo. Quando você escreve um texto, além de se preocupar com a clareza das ideias que pretende transmitir ao seu leitor, é preciso verificar as palavras que usou, se elas estão, né, de acordo com a norma padrão. Desta forma, o estudo de regras gramaticais da nossa língua permite perceber se estamos empregando adequadamente o plural ou o singular das palavras. Com elas se completam, entre outras relações estabelecidas em um texto. Então, pessoal, o que é concordar? É o substantivo estar de acordo com o pronome e de acordo com o verbo. Se eu disser assim, a bola furou. Quem é o substantivo? Bola. Quem é o pronome? Nós não temos nesse caso aí, não temos o pronome. Quem é o verbo? Furou. Mas se eu disser ela furou, quem é ela? A bola. Então, ela é o pronome. Furou é o verbo. Tem que estar em acordo. Eu não posso colocar uma no plural e a outra no singular. Eu não posso dizer a bola furaram. Não tem sentido. Eu não posso dizer as bolas furaram. Sempre se está no singular, vai para o singular. Se vai para o plural, o restante da oração, se o substantivo está no plural, o restante da oração tem que ir para o plural também. Então, nós vamos sempre estar observando isso aí. Então, o que é o substantivo, gente? É a palavra que nomeia os seres. O que é isso? Tudo que tem ao nosso redor, tudo que a gente olha, tudo que a gente vê, que a gente toca, que a gente sente, é substantivo. O que você está vendo aí no seu ambiente, aí na sua casa, nesse momento? Se você está sentado em uma cadeira, o nome cadeira é um substantivo. Se você está pegando em um lápis, o nome lápis é um substantivo. Se você está com uma borracha, o nome borracha é um substantivo. Se você acabou de tomar café, o nome café é um substantivo. Então, tudo que tem um nome, dá-se esse nome aí de substantivo, é uma classe de palavra. Quando nós terminarmos o ensino fundamental 1, nós temos que saber essas classes de palavras. Até o 5º ano, nós temos que sair sabendo. Não podemos passar para o 6º sem saber essas 10 classes de palavra, não. O pronome é a palavra que substitui o nome e retorna ao substantivo. Quando eu disse a bola furou, ela furou. Esse ela, eu substituí quem? A palavra bola. Então, o substantivo pode ser modificado, pode ser substituído por um pronome, que são os pronomes pessoais, né? Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. O que mais? Eles ou elas, né? Esses pronomes eles podem estar na primeira pessoa, na segunda pessoa e na terceira. Quem é o pronome da primeira pessoa? Eu, pessoa que fala, eu, singular. Primeira pessoa do plural, nós, né? Plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu. Tu é um pronome da segunda pessoa. Nós não ouvimos muito, nós não falamos muito usando o tu. Por exemplo, a gente não ouve muito, nós não ouvimos essa expressão assim. Tu foste à festa? Tu foste à aula de português? Tu assististe a aula completa? Nós não falamos dessa forma. Por quê? Porque sempre nós engolimos esse segundo pronome aí, o tu, né? Falamos já lá no terceiro, que é ele, né? Ele foi à festa, ele foi à aula, ela foi. Então, esses pronomes podem ser singular e plural, ok? E o verbo, gente? O verbo é uma classe de palavra mais complexa. A palavra que indica uma ação, um estado e um fenômeno. Então, o que é esse verbo? Toda oração, toda frase pode ser uma oração, mas nem toda oração pode ser uma frase, né? O que nós podemos dizer aí? Que se eu disser assim, a bola furou. Furou é o quê? É o verbo, né? É o verbo da oração. Esse verbo, ele está indicando o quê? Uma ação.
O que é a ação? É tudo aquilo que eu pratico, é tudo aquilo que eu sofro, né? Que eu pratico. Se fui eu quem furou a bola, eu pratiquei uma ação. Se alguém, por exemplo, me furou, eu sofri a ação de ser furada. Então, esse verbo aí, ele indica uma ação. Qual é o verbo que indica um estado? É o verbo ser, o verbo estar, o verbo permanecer, o verbo ficar. Quando eu digo José permanece calado, qual é o estado dele? Calado. Maria está triste. Como é que ela se encontra? O estado dela? Triste. Então, são formas como eu me encontro no momento. E o fenômeno da natureza é fácil, né? O fenômeno da natureza é tudo que vem da natureza. É nevar, ventar, chover, relampejar, trovejar. São fenômenos e são verbos. Mas quando eu digo assim, a chuva está forte, aí a chuva não é verbo, a chuva é um substantivo. Mas se você disser vai chover hoje, aí chover é um verbo. Então nós temos que ter esse cuidado. Chuva não é substantivo. Chuva é substantivo, não é verbo, ok? Então, nevar, trovejar, relampejar são verbos, certo? Então, pessoal, tudo de bom para vocês. Estamos aqui encerrando essa aula, né? Vocês vão ficar com a atividade que tem aí no cronograma de vocês. Na próxima aula, nós vamos continuar, nós vamos usar o quadro para vocês melhor se situarem nesse conteúdo de concordância. Porque nós temos que aprender essa concordância do nome com o verbo, ok? Então, tchau para vocês, até a próxima. Não esqueçam, se cuidem e façam as atividades. Tchau!